Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos valor numérico de uma função de uma forma bem divertida e utilizando também situações do dia a dia. Preparados? Acompanhem. Aqui nós temos Joana e Carlos. Vamos ver o que Carlos falou para Joana. Ele falou que chamou ela para brincar de transformar números. Mas como assim? Bom, ele disse que para ela falar um número. Vamos ver. Ela falou 2. Aí ele pediu para multiplicar por 5. Vamos ver a conta que a Joana fez. Então ela pegou um bloco ali, um papel, e multiplicou 2 por 5, que deu 10. Depois ele pediu para somar 3 ao resultado. Então 10 mais 3 dá 13. Bom, agora ele pediu para a Joana anotar o número que pensou e o resultado final. E pediu para fazer o mesmo comando, o mesmo procedimento para os números 6 e menos 3. Então ela anotou que o 2 virou 13. E agora ela vai fazer para o 6. Vamos lá, o comando, vamos relembrar. O comando é multiplicar por 5 e somar 3. Então 6 vezes 5 é igual a 30. E 30 mais 3 dá 33. Assim ela anotou, registrou aí, que o 6 virou 33 por esse comando de Carlos. E agora falta o menos 3. Vamos ver. Lembrando, multiplicar por 5 e somando 3. Menos 3 vezes 5 é igual a menos 15. E menos 15 mais 3? Bom, eu devo 15 e pago 3, fico devendo 12, então menos 12. Beleza? Então menos 13 virou menos 12. E a professora de matemática interviu. Ela falou, deu parabéns, né? E falou que eles acabaram de criar uma função. Bom, vamos ver melhor esse conceito de função? Ela pediu para fazer com x. Então, o comando é multiplicar por 5 e somar 3. Vamos pegar o x, multiplicar por 5. X vezes 5 é igual a 5x. 5x. E depois, somando 3, fica a expressão 5x mais 3. Ou seja, com x, nós temos a expressão 5x mais 3. Vamos representar isso num diagrama? Isso aí é um diagrama de flechas. Reparem que a gente tem dois diagramas, né, e os números de entrada, né, são registrados em um conjunto, que a gente fala conjunto de partida, e os números que foram transformados por esses números de entrada é o conjunto de chegada. Então nós fazemos associação entre esses números. O conjunto de partida também é chamado de domínio da função. E o conjunto de chegada é o contradomínio. Reparem que se a gente quiser inserir mais alguns números no contradomínio, nós podemos. Vamos colocar ali, por exemplo, o 0 e o 100. Então, se a gente pegar os números que foram transformados pela função, né, que a gente usou, que é multiplicar por 5 e somar 3, ele é chamado de conjunto de imagem da função. Então, a imagem ela está contida no contradomínio. E aqui nós podemos registrar a lei de formação da função. f de x é igual a 5x mais 3, que significa multiplicar um número por 5 e somar 3. Então, nós temos a nossa lei de formação dessa função criada aí por Carlos e Joana. Bacana, né, gente? Reparem que a gente também pode chamar o f de x de y. Viram que bacana? Através de uma brincadeira, dois alunos criaram uma função. E a partir dessa função nós relembramos o conceito de domínio, contradomínio e imagem. Vamos ver mais um exemplo do dia a dia onde nós aplicamos o conceito de função. Acompanhem. Uma padaria perto da casa de Daniel cobra 75 centavos por cada pãozinho. Ele quer saber quanto pagará de acordo com a quantidade de pães comprados. Bom, vamos ver. Vamos criar aqui dois campos, um para a quantidade de pães e o outro para o valor pago em reais. Reparem, se ele comprar um pãozinho, ele vai pagar 0,75, que equivale a 75 centavos, vezes 1, ou seja, 75 centavos. Agora, se ele levar 2 pães, ele vai pagar 0,75 vezes 2, que dá R$ 1,50. Se ele levar 3 pães, ele vai pagar
0,75 vezes 3, ou seja, R$ 2,25. Se levar 4 pães, a gente calcula o valor numérico e acha 0,75 vezes 4, que é igual a R$ 3. E se ele levar X pães, ou seja, uma quantidade qualquer de pães, aí a gente generaliza aí essa função. Para X pães, uma quantidade qualquer de pães, ele pagará 0,75 vezes X, ou seja, 0,75x. E nós podemos representar também essa situação utilizando os diagramas de flechas. Então, representamos no primeiro diagrama a quantidade de pães e no segundo o valor pago. Reparem que nós fizemos todas as associações em relação à quantidade de pães e o valor pago de acordo com a quantidade de pães. Aqui nós temos também a lei de formação da função, que ao invés de chamar de f de x, vamos dar outro nome, né? O valor pago em função da quantidade x de pães, então vamos chamar de v de x. Então, v de x é igual a 0,75x, ou seja, 0,75 vezes x. Beleza, gente? E Daniel perguntou quanto pagará por 20 pãezinhos. É só calcular o valor numérico da função. Vamos pegar a lei de formação da função. V de x é igual a 0,75x. Ele quer saber quanto vai pagar se levar 20 pãezinhos. Então, no lugar do x, a gente coloca 20. Ó, V de 20. Isso vai ficar 0,75 vezes 20. Você pode fazer essa conta na calculadora. Bom, o resultado é V de 20 é igual a 15. Então, ele pagará R$15. Bem bacana, né? É um conceito de função, uma situação de função utilizada no dia a dia. Bom, como vimos, a gente pode utilizar o conceito de função em diversas situações do dia a dia. Brincadeiras, também numa situação de comprar pãezinhos. Agora a gente vai ver que podemos também utilizar a função na geometria. Tá curioso? Acompanhe. Vamos achar a área de alguns quadrados. Bom, vamos registrar, né, a medida do lado em metros e a área em metros quadrados. Porque para calcular a área, a gente precisa saber a medida do lado. Bom, vamos pegar um quadrado de lado 1, 1 metro. Então, vamos registrar aqui o quadrado, né? E o lado dele igual a 1 metro. Lembrando que no quadrado, todas as medidas, todos os lados têm medidas iguais. Bom, lembram, para calcular a área, basta elevar o lado ao quadrado. Então, a área é igual a 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, porque elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo, que é igual a 1. Então, a área, que é a superfície interna, a região ali da superfície interna, é igual a 1 metro quadrado. Agora, vamos pegar um quadrado um pouco maior, um quadrado de lado 2 metros. Bom, para calcular a área, nós fazemos 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, é igual a 4. Então, a gente pode registrar ali a parte interna desse quadrado com a área de 4 metros quadrados. Bom, se a gente pegar um quadrado maior ainda, ou seja, com um lado igual a 3 metros, a gente vai calcular a área elevando 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, tomem cuidado, tá, gente? É 3 vezes 3. Lembrando, mais uma vez, o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Encontramos a área aí desse quadrado igual a 9 metros quadrados. E agora eu pergunto para vocês, se a gente quiser achar uma função, então a gente vai trabalhar com a medida x qualquer, x metros. Bom, o que a gente está fazendo até agora? A gente está elevando a medida dos lados ao quadrado. Bom, a gente vai pegar então agora o x e elevar ao quadrado. Então fica x ao quadrado. Então reparem que o lado, que era x, quando a gente calcula a área, vira x ao quadrado. Aqui a gente pode registrar a parte interna do quadrado como x ao quadrado. E da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós podemos colocar esses valores aí no diagrama de flechas. Então a gente registrou aí no primeiro diagrama a medida do lado em metro e o segundo a área em metro quadrado. Reparem que o 1 virou 1, o 2 virou 4, o 3 virou 9 e o x, que indica uma medida qualquer de lado, virou x ao quadrado. E aqui a gente também consegue registrar a lei de formação da função.
Agora a gente, ao invés de chamar de f de x também, vamos chamar de área, porque a área está sendo calculada em função da medida x. Ou seja, a gente pode falar que a de x é igual a x ao quadrado. E agora eu pergunto para vocês, utilizando a lei de formação, qual é a área de um quadrado com 13 metros de lado? Bom, basta a gente substituir no lugar do x a medida 13. Ou seja, a gente pode escrever a de 13. E assim, a gente faz 13 elevado ao quadrado. 13 elevado ao quadrado é 13 vezes 13. Bom, o resultado de 13 vezes 13 é igual a 169. Assim, a gente encontra uma área de 169 metros quadrados. Então, galera, na aula de hoje nós vimos que o conceito de função ele pode ser utilizado além do abstrato. A gente pode utilizar situações do dia a dia. Nós vimos também, relembramos o conceito de domínio contra domínio e imagem e calculamos valor numérico de uma função em situações diferentes. Utilizamos o pãozinho, utilizamos também o conceito de área e utilizamos lá no início a brincadeira entre dois alunos que inventaram uma função. Então vocês podem também fazer essa brincadeira pensando aí em uma forma de criar uma função e treinar com um coleguinha da sua escola. Espero que vocês tenham gostado da aula, aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!